Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês por aqui. Eu sou a Juliana Souza e hoje eu quero compartilhar sobre uma frase que eu reproduzia muito, que é: eu tô triste, mas eu não sei por que eu estou triste. Bom, todos os conflitos emocionais, eles, quando não são resolvidos, eles causam doenças, né? É uma forma do nosso corpo dizer de que algo não está legal, de que há algo errado com a gente, que a gente precisa resolver, que a gente precisa dar atenção. Nós temos um corpo muito inteligente. E a depressão na fase adulta são memórias, vivências do passado, da infância e da adolescência dolorosos. Isso aí é científico, né? Os psicólogos e psiquiatras, eles falam muito sobre isso. E quando a gente não resolve esses conflitos emocionais, que no meu caso foi o que me levou à depressão, porque a depressão ela aconteceu num acúmulo de coisas que eu vivenciei na minha vida, que eu não resolvia, simplesmente jogava lá no mar do esquecimento e pronto. Mas as coisas não funcionam assim. Com o passar do tempo eu fui me sentindo mais triste, porque na verdade eu nunca me senti uma felicidade plena. Por toda a minha história de vida, por todo o processo que eu passei, né? O conflito que era com os meus pais, entre eles, o conflito que era eu e os meus pais, né? A vida era muito difícil, a convivência era muito difícil. Minha mãe era uma pessoa extremamente briguenta, reclamona, exigente, sabe? Muito preocupada com o trabalho e com as tarefas de casa, e nada de afeto, não existia afeto. Existia aquela preocupação de casa, roupa e comida, mas não existia o afeto. E eu cresci dentro dessa vivência e isso era muito doloroso para mim, porque eu tinha uma mentalidade de que eu queria uma mãe, um afeto de mãe, um afeto de pai, e eu não tive. Eu não culpo os meus pais. Eles foram aquilo que eles puderam ser para mim. Hoje eu entendo dessa forma, através dos estudos, né, de todas as experiências. Mas o dano, ele ficou. A causa ficou, o resultado de tudo que eu vivi, de todas as emoções dolorosas, todas as vivências dolorosas que eu passei, desde a minha infância até a minha adolescência, na fase adulta também, teve um resultado, né? E assim, a gente vai aprendendo. E eu passei a, né, pensar, nossa, eu tô triste, mas eu não sei porquê. E aqui eu falo pra vocês a importância do profissional. Porque quando a gente chega no estado depressivo, e aí tem o estado leve, grave, né, o moderado e grave, eu até hoje não sei se a minha depressão foi moderada ou grave, porque eu simplesmente apaguei, né? Eu cheguei a um estágio que eu apaguei. Eu não tomei medicamento na época, porque alguns profissionais não reconheciam como depressão, outros me deram outros diagnósticos, né? E foi assim que aconteceu. A minha história foi essa, foi isso. Eu tive que resgatar. E quando eu comecei a buscar por ajuda, né? E já contei nos outros vídeos, eu tinha que fazer aquilo que eu podia fazer dentro das condições que eu podia fazer. E eu descobri que eu estava com a depressão. Então eu comecei a investigar mais, até voltar, até chegar no papel, né, que o profissional faz. Porque o profissional, ele vai identificar através dos seus comportamentos, da sua vivência, como foi a sua infância. Por isso que eles perguntam como foi a sua infância, como foi a sua adolescência,
Como era você no trabalho, na escola, como era você na escola, como era você com a vizinhança, como era você com os seus relacionamentos com seus coleguinhas da escola, com seus vizinhos, com seus parentes, né? Como era você. Eles vão perguntando isso porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente vive na infância e na adolescência é o que vai acontecer em toda a nossa trajetória de vida. As coisas têm pequenas mudanças, mas os ciclos, eles são os mesmos. Quando a gente tem um ciclo muito negativo, que é, né, o ciclo da depressão, da ansiedade, que traz essas doenças, quando a gente passa por esses ciclos, com a intervenção do profissional, a gente muda esses ciclos através de uma nova mentalidade dentro de toda a vivência dolorosa e negativa que a gente atravessa. Eu vou dar o meu exemplo para ver se fica um pouquinho mais claro. Eu tive todo esse processo da minha mãe exigente, né, que minha mãe era muito exigente, eu apanhei muito, né, eu tinha muita agressão, eu tinha muita violência, né, minha mãe era muito agressiva, ela tinha também muita impaciente, a minha mãe era muito impaciente, era muito nervosa, então ela batia muito na gente, ela exigia muito da gente. Com 6 anos de idade, as panelas que eu lavava, elas tinham que estar mais brilhantes do que o sol. A casa tinha que estar sempre limpa, impecável. E zero afeto. Então, eu cresci dentro desse lar, dentro desse comportamento. Quando eu passei a ser mãe, eu repeti as mesmas coisas. Só que uma coisinha ou outra diferente, mas eu repeti as mesmas coisas. Por quê? Toda a informação que eu tinha de mãe e filho veio da minha infância, dentro dessa vivência, e estava guardada lá no meu subconsciente. Então foram poucas coisas que eu mudei, sabe? Eu não era tão agressiva, mas eu já agredi meu filho algumas vezes quando ele era criança. Já dei umas boas palmadas, eu já machuquei o meu filho. Me arrependi muito quando eu fiz isso, porque eu voltei lá no passado. Então eu percebi que mesmo ainda não tendo a consciência que eu tenho hoje, que aquilo não era legal. Mas aquela coisa de buscar perfeição, de querer tudo limpo, de querer tudo organizado, de sempre se preocupar muito com o trabalho fora e trabalho dentro de casa, eu ainda assim não cedia o afeto que eu, quando era criança, queria ter da minha mãe, e eu estava reproduzindo a mesma coisa com meu filho. Esse é um exemplo que eu estou trazendo para você entender como é que funciona. E por isso que o profissional ele vai te ajudar através de perguntas. Ele vai ver toda essa repetição que acontece na vida do indivíduo e na minha vida. Eu não tinha esse profissional, então eu tinha que ficar me autoavaliando, me autoquestionando e já fazendo as correções. Hoje, eu ainda falo, menina, arruma, né, a cama, né, arruma. Eu ainda falo, mas não é uma coisa que eu exijo, que tem que ser agora. Se eu falo, filho, lava a louça, ele fala, amanhã, eu lavo daqui a pouco. Tudo bem, amanhã eu vou lavar a louça só amanhã. E o momento de afeto, aquele momento de troca de afeto, eu tenho com ele hoje. Porque eu mudei a minha mentalidade. Mesmo que a gente sempre foi muito presente, assim, a gente foi unido, né? Mesmo que eu tinha aquela troca de sentimento com meu filho, de falar que eu amo, que ele é importante, que eu queria, né, que ele é bem-vindo, que ele é protegido, aquelas coisas que a gente fala que a gente é mãe, que a gente quer proteger o nosso filho. Mesmo que eu ainda falasse isso, eu senti que tinha uma certa distância, porque o afeto, ele estava, assim, oco. No lugar do afeto não tinha nada. E eu comecei a plantar, então, o meu afeto, né, de mãe e filho. Então, os momentos que eu tenho de estar com ele, de trocar afeto, de trocar carinho, de trocar amor, de trocar cumplicidade, de compartilhar, eu tô.
Eu tenho esse momento, sabe? Então assim, mas eu só consegui chegar nesse estágio, eu só consegui mudar a minha mentalidade, eu só consegui fazer tudo isso quando eu tive que olhar para trás, analisar tudo aquilo que eu vivi na minha infância e na minha adolescência, todas as experiências dolorosas e fazer um face to face, sabe? Eu tive que trazer essas memórias, tô triste, mas eu não sei o porquê, que são lembranças que estavam enterradas lá no subconsciente. Eu tive que trazer elas para fora para resolver e analisar o resultado que isso teve para mim. É assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai começando a entender o significado do autoconhecimento. O profissional, ele sempre vai ser o facilitador, através dos seus estudos, das suas técnicas, das suas dinâmicas. E no processo mais grave, né, ele vai chamar um outro profissional, que é o psiquiatra. Por isso que tem que ter o psiquiatra, dependendo do grau, né? Geralmente o psicólogo, e aí entra um preconceito, né? O psicólogo dá receita de que você precisa, te encaminha para um psiquiatra, você não quer aceitar. Porque você acha que o psiquiatra, você vai falar, não, eu não tô louco. Mas não é que você está louco, de fato você não está louco. Só que naquele momento você precisa de uma ajuda dos medicamentos por tempo temporário, você não vai ficar a vida toda tomando remédio. Mas é um tempo que você precisa para organizar os seus pensamentos, com as suas emoções e com o acompanhamento do psicólogo, do terapeuta. Você vai lidar com essas emoções, você vai voltar ao passado, você vai resgatar essas emoções e vai fazer esse face to face, trazendo a memória do passado que te trouxe dor com a nova mentalidade que você tem agora de quem você é, como que você funciona, por que que aquela dor é uma dor. Porque depois com o tempo, você vai perceber que a dor não é pela pessoa, não é não é por causa da pessoa, não é por causa da situação, mas é como que aquilo foi interpretado por você, como que aquela situação, como que aquela memória trouxe aquele resultado, né, de tristeza. Qual foi a interpretação que você teve sobre aquela vivência? E isso vai ser corrigido, isso vai ser tratado. E eu lembro também, né, eu fazendo as minhas avaliações, meu pai também, e tem a parte genética, meu pai também teve depressão. E na verdade eu falo que foi depressão, mas eu não sei se foi crise de ansiedade ou se foi depressão. E meu pai tomava medicamento, né? Ele chegou a tomar medicamento e ele também teve a queda. Porque assim, é um pico, né? A depressão ela vem devagarzinho, ela vai vindo, ela vai crescendo, você vai ficando mais velho. À medida que você vai crescendo, amadurecendo, ela também vai crescendo. Ela chega no alto, né? E quando ela chega nesse alto, é onde a gente fala a expressão, né? Cair no fundo do poço. Porque a queda, ela vem de uma vez. Na verdade, não é que ela vem de uma vez. É que ao longo dos anos ela foi construída. E a gente, sem a percepção, sem a consciência, sem a inteligência, dentro dessa situação, a gente não percebeu que a gente estava passando por esse processo. Existem pessoas que já percebem, né, que já tem essa dificuldade, que já tem esse conflito familiar, que já tem esse conflito na vida, já passa por muitas dificuldades, e se ela já tem uma condição melhor e uma inteligência, ou tem alguém que dá uma direção, ela já consegue fazer o tratamento e ela já consegue fazer a percepção, ela já consegue avaliar, ela já consegue, né, voltar ao passado e resolver o problema que precisa ser resolvido. Isso eu estou falando dentro de uma perspectiva onde não existe os subterfúgios
como é que eu posso dizer a palavra certa? Esses subterfúgios enganosos, né? Porque a pessoa, quando ela tá nesse processo de dor, que ela não entende o porquê que ela sofre, ela não entende porquê que ela tá triste, mas ela começa então a buscar esses subterfúgios no álcool, no tabagismo, no sexo, nas drogas. Porque é uma dor que ela não suporta, mas como ela precisa viver, então ela, entende? Ela vai fazer isso, vai buscar esses subterfúgios, achando que isso vai ajudar, isso não ajuda, isso piora e começa a trazer muitos problemas. Então, eu não tive o vício, né? No meu processo de vida, eu tive o vício do tabagismo, eu fumei muitos anos atrás, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei. Mas era também um subterfúgio que eu tinha buscado, né? E eu parei, eu parei o vício, mas eu parei o vício por conta da gestação, não por um grau de inteligência que aquilo que eu fazia não era o ideal, era um subterfúgio, né, de uma forma não inteligente que eu estava buscando. Era a válvula de escape, né, que eu estava buscando, mas que não era o ideal para a saúde, para a vida. E então é sempre autoanálise, é sempre você buscar entender como que foi o seu passado e como está sendo, porque a gente vai repetindo. A gente vai repetindo tudo. Então o ideal é sempre buscar o passado, lembrar do passado, qual é a dor, qual é o sentimento, quem era você naquela situação e como você pode mudar isso dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova mentalidade, porque quando você muda a mentalidade, você muda o comportamento, você muda o hábito. Então, você se desprende daqueles conflitos emocionais e começa a trazer uma inteligência, um aprendizado, e é sempre pelo caminho da autoanálise, da autoobservação, é sempre pelo caminho do autoconhecimento de quem você é, como que você funciona, por que você ficou daquele jeito, qual foi a sensação, por que você desenvolveu aquele sentimento, o que você queria naquela hora, como, se fosse de uma forma diferente, como seria, né? Eu absorvi muitas coisas dolorosas da minha infância. Eu cresci com um sentimento de raiva, muita raiva e ódio. Era muita raiva e ódio, era o sentimento que eu mais tinha, principalmente na minha adolescência. Então, nossa, eu tinha muito ódio de tudo, muito ódio e muita raiva. Eu assim, era uma pessoa extremamente raivosa, sabe? E essa raiva, ela era tão energética que, sabe, que ressoava. E isso trazia muita coisa ruim, não só para mim, mas principalmente também para as pessoas que estavam ao meu redor, né, em volta de mim. Então, quando eu comecei também a olhar para mim, ver o porquê desse sentimento de raiva e começar a trabalhar isso, eu fui criando também uma maturidade. Não vou falar para você, então você zerou a sua raiva. Não, né, gente? Ninguém vai zerar nada. A gente simplesmente aprende a lidar com os sentimentos. Aprende a lidar. Mas até você chegar a um estado, né, de maturidade, é um processo. É sempre entender que a gente está aqui para aprender, que a gente tem os métodos para aprender, que a gente tem as condições de aprender e ir aprendendo todos os dias. Todos os dias a gente pode contribuir para a nossa própria evolução. Todos os dias a gente pode fazer um pouco, é a melhora contínua. E promete para mim que você vai cuidar de você? É o que eu espero para você e
Até o próximo vídeo!